saber efetivamente qual é o nome que eles estão dando para este conjunto de situações que estão descrevendo aqui nessa pesquisa, não é? O dicionário definiria como sacanagem, mas a pesquisa eu não sei o que põe. Com certeza, Padre. Vamos para a pesquisa, né? A famosa pesquisa que descobre aquilo que todo mundo já sabia. De acordo com o grupo de pesquisa Constituição, Política e Instituições da USP, Universidade de São Paulo, o STF, Supremo Tribunal Federal, define a pauta de julgamentos de maneira discricionária, informal e individualista, permitindo que os ministros decidam, na maioria das vezes, quais casos serão julgados, quando serão julgados, como serão julgados. Segundo o relatório, a falta de regras objetivas, justamente com fatores externos, influencia o trâmite processual na corte. Por conta disso, alguns processos são levados à sessão de julgamento em poucos dias, enquanto outros aguardam décadas. O estudo analisou o tempo total de 1.529 processos desde sua entrada oficial no sistema do STF até a sessão de julgamento no plenário físico. A ação mais rápida tramitou em apenas 2 dias, enquanto a mais demorada levou 41 anos. Olha aí que isonomia, princípio da igualdade no Brasil, né? Bem no meio do ralo do brasileiro. Na decisão, e para complementar essa pesquisa que revela o que todos nós já sabíamos, que não há segurança jurídica no Brasil, não há liberdade no Brasil, não há igualdade no Brasil. Na decisão em que liberou Felipe Martins na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes classificou a manutenção da prisão do ex-assessor de Bolsonaro como, aspas, uma medida razoável, proporcional e adequada. Fecho aspas. Lembrando que ele ficou 6 meses preso, sem prova, sem crime, sem materialidade, sem perigo de liberdade, só dentro da cabeça desse ministro é que existia algum motivo. Qual nós não sabemos. Qual nós não sabemos, tá? E, olha, o Moraes ele disse que a medida, vou abrir aspas ainda de novo para Moraes Maduro, buscou delimitar todas as condutas criminosas apontadas pela Polícia Federal e a responsabilidade penal nos diversos núcleos da organização criminosa. Fecho aspas. Tá? Sendo que o motivo foi desmentido pela própria defesa e assim foi solenemente ignorado por este carequinha que não é simpático como era o palhaço, mas que faz esta palhaçada e ainda quer que a gente ria. Tá? Falando ainda do Alexandre de Moraes, o ministro acusou um repórter da Folha de São Paulo de fake news por publicar uma notícia com o seguinte título: Moraes diz que a eleição de São Paulo tem piores candidatos desde a redemocratização. Em nota, o Supremo Tribunal Federal, e essa notícia foi repercutida por nós aqui no Faroeste Brasileira na última sexta-feira, em nota o STF disse o seguinte, aspas, Moraes afirma que são mentirosas as alegações na matéria a respeito dos candidatos a prefeito de São Paulo e lamenta que o jornalista tenha publicado informações falsas sem, ao menos, consultá-lo. Fecho aspas. Não entendi. Ele está falando que é mentira. Não, pois é, mas ele tá dizendo, o que adiantaria consultar? Ele queria o seguinte, ele queria esclarecer aquilo que ele falou, ou ele está dizendo que ele não falou e o cara não publicou? Se assim é, por que ele não manda prender o jornalista da Folha de São Paulo por fake news, que ele já prendeu tanta gente? Pois é. E veja aí, olha, pesquisa da USP, hein? É uma pesquisa séria, com critério, tá? É uma pesquisa que tem formulação de tempo, etc. e tal. A gente vê um STF. Tem caso que tramita em 2 dias, tem caso que leva 41 anos. Caso de 41 anos, da gentalha do povo, nós. Caso que leva 2 dias. Esses barões, né, brasileiros, esse baronato dos campeões nacionais, empresários como
os irmãos Wesley Safadão. Aí a gente viu recentemente cair aquela proibição de que os cônjuges e as cônjuges, né, filhos e filhas, atuem no tribunal, que seus cônjuges ou cônjuges, ou pais e mães, ou filhos, né, atuam. Então, a mulher do Toffoli pode advogar no STF, a mulher do Moraes pode advogar no STF. Então, a gente sabe que a gente não é burro. O povo não é burro. Ao contrário do que vossas excelências pensam, em especial o iluminado presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, o povo não é burro. O povo sabe que esse processo que dura 2 dias, não precisa ser esse especificamente, mas um processo que tramita rápido, o povo sabe. E o povo sabe que um processo que tramita devagar, o povo também sabe. Mas não é só isso. Vale lembrar que o STF julga, conforme a pesquisa da USP, sem objetividade, mas os regimentos, os códigos brasileiros, eles dão objetividade ao processo. Não julga porque está agindo contra a lei. Mas agir contra a lei no Brasil parece ser democrático. Não, Pavinato, eles estão acima da lei. Não é? Eles estão acima da lei. E é dessa forma que eles se colocam, porque se veem como os iluminados. Eles é que garantem o desenvolvimento da nação. Isso já foram palavras que já foram proferidas por alguns dos ministros ali, que hoje estão no STF. Então, quando a gente vê aqui na pesquisa julgamentos de maneira discricionária, informal e individualista, qual é o nome que a gente dá para isso? Não é? Será que depois eu vou ler a pesquisa em si, porque eu li a matéria, mas eu gostaria de saber se esta pesquisa trouxe um conceito, tá, para definir exatamente todos esses elementos que eles trouxeram nesta pesquisa, para saber efetivamente qual é o nome que eles estão dando para este conjunto de situações que estão descrevendo aqui nessa pesquisa, não é? O dicionário definiria como sacanagem, mas a pesquisa eu não sei o que põe. Com certeza, Pavinato, com certeza. Claro, por mais que sejam elementos que todos nós, especialmente você, traz de forma contínua em todos os programas, é sim importante que é uma pesquisa que, pelo visto, foi sim tratada de uma forma séria, porque é um elemento para que se sobra algum senador lá, né, em nosso Senado Federal, que queira efetivamente fazer alguma coisa, utilizar isso como um estopim, não é, para dizer, olha, nós precisamos realmente colocar ali freio sobre tudo que está acontecendo, trazer de novo as competências do STF e que eles ajam de acordo com a lei e não acima da lei. Porque quando a gente tem sujeitos acima da lei, a gente não tem lei. Então a gente tem alguém acima do direito, é que não há direito. A gente tem apenas um instrumento de coerção popular. Exatamente. Não é lei, né? A gente tem instrumentos de coerção. Agora eu coajo você ou não. E vale lembrar, né? Essa pesquisa, quando a gente vê um resultado tão gritante, um processo mais rápido, 2 dias, e tem outro que está há 41 anos, a gente vê que o tribunal inteiro, ele age com suspeição. E agir com suspeição nos casos é uma hipótese de impeachment previsto na Lei 1079 de 1950. Ou seja, o tribunal inteiro poderia ser colocado na chincha pelo Senado, que não o faz. Exatamente. E ele fala mais uma coisa aqui nessa pesquisa, com influência de fatores externos. Quais são esses fatores externos que estão impactando nas decisões fator externo é o nome utilizado. Do fator STF? externo. Fator externo. Precisa dar um nome. Não, mas eu quero saber. Isso já. O fator tudo externo isso que ele aqui, escreveu se qualifica A Dilma dentro de abuso saudava de- o fator externo. Lembra? Eu estou saudando o fator externo. Isso tudo é qualificado como abuso de poder, não? Se a gente está dizendo que existe. Porque o que ele diz aqui, a grosso modo, é que... Bem grosso ainda, o fator externo.
é que cada juiz julga de acordo com aquilo que ele acha que é, ou seja, tem a subjetividade. Ele fala isso aqui. Nós não temos regras objetivas, então é completamente subjetivo. Então, a depender do que cada juiz pensa, vai ser uma sentença. E ele fala de fatores externos. Quais são esses fatores externos? Eu gostaria muito que ele esmiuçasse para mim quais são, com exemplos de modelos, quais são os fatores externos. Por exemplo, no caso do Felipe Martins, quais foram os fatores externos que fizeram uma pessoa inocente, sem nenhum dado da realidade, ficar presa 6 meses, ou seja, ficar sequestrada pela máquina brasileira, pelo Estado brasileiro, durante 6 meses, ser solto, muito entre aspas, sem acesso à rede social, com tornozeleira, enfim, uma série de coisas ali, né, dentro de casa, sem contato com outras pessoas. Por quê? Porque, não sei, porque ele viajou, que não é um crime, ele teria viajado, que não é um crime, se ele tivesse viajado já não seria um crime. Mas ele não viajou, ele ficou dentro do país. Então, eu queria muito que me respondesse isso. Quais foram os fatores externos que influenciaram nessa decisão? Se essa decisão específica cai dentro dessa pesquisa, né, eu queria que eles me explicassem isso, só para eu entender o que está acontecendo. É uma pesquisa científica. É uma pesquisa científica. Mas porque quem não tem medo? Só gente maluca. Só esse pessoal do faroeste, né? Só esse povo que baba daqui desta mesa fala alguma coisa, porque quem não baba, meu querido, ou tá fora do Brasil, você falar isso estando aqui dentro, você tem que babar, discorrer. Agora, você veja, uma pesquisa científica, aí pergunta, Luiz Antônio Nogueira, como é que o Brasil vai se opor à Venezuela, se é a Venezuela que está virando o Brasil? Pois é, Pavinato, fica claro a partir dessa pesquisa, e nós já sabíamos, convenhamos, de que o poder econômico e o poder político não só influenciam, mas determinam o que é e o que não é julgado dentro do Supremo. E além disso... O fator externo também pode ser aquela frase da Tabata Amaral no debate. Qual? Eu tive a felicidade de correr no fator externo. Boa, hein? Olha! Belíssima essa, hein? A filósofa Tabata. Bom, e outra coisa que é óbvia também, né? Quem tem bons advogados, né, tem chance maior de ter um fator externo colaborando. Aliás, se o advogado for muito bom e muito influente, o que acontece com ele, Pavinato? Vira ministro do Supremo. Eita, que baita fator externo. Que fatorzão! Amigo. Meu Deus! Enorme esse fator externo. O que me assusta é o tragicômico disso, é você observar e precisar de uma pesquisa científica para falar ou para comprovar aquilo que é já de domínio popular.